meditado em algumas reflexões que o apóstolo Paulo levou também a igreja a meditar. Quando ele estava enfrentando a prisão, um isolamento também, logicamente que muito pior que o nosso, mas ele estava preso numa prisão domiciliar que durou 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30, 31, nos mostra Paulo ali preso durante 2 anos, aonde dali ele enviou 4 cartas: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Bom, nesse isolamento que temos enfrentado, logicamente que não igual ao do Paulo novamente, mas esse isolamento de estar impossibilitado, de estar em alguns lugares, de estar reunido com os irmãos, ao olharmos para esse templo, as cadeiras amontoadas, vazias, tem também nos levado a refletirmos em algumas coisas, e acredito que você também, durante esse tempo, tem refletido muito sobre algumas coisas. Semana passada nós refletimos sobre ansiedade. É comprovado já que durante esse isolamento, o nível de ansiedade cresceu muito. Mas nós vimos dentro de uma cosmovisão bíblica como nós, que somos filhos de Deus, devemos agir, onde nós encontramos refrigério para a nossa alma. E essa semana, meditando sobre notícias, sobre tantas coisas que ouvimos, seja ela em nosso país, seja ela no mundo, seja ela de cunho pandêmico, seja ela de cunho econômico, seja ela de cunho político. E conversando também com o irmão, uma coisa chamou minha atenção, principalmente nas postagens e redes sociais, em WhatsApps, seja ela por via da mídia, canais evangélicos, algumas páginas evangélicas. Algo me chamou a atenção. A da percepção de nós crentes quanto a tudo isso que vem acontecendo. Qual tem sido a nossa percepção espiritual nisso? Qual tem sido a nossa ótica bíblica, seja ela no presente de hoje, ou seja ela escatológica? Qual tem sido nós como igreja, a percepção de filhos de Deus? Então é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, refletindo em uma oração que o apóstolo Paulo, enquanto estava preso, ele faz pelos Éfesos. Então nós iremos meditar sobre o tema um pedido sempre atual, que está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou,
e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, iremos meditar na tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, Paulo envia a carta a Éfeso, se apresentando como de costume, saudando os santos que estão em Éfeso, os separados. Ele os lembra depois da saudação, do beneplácito que eles receberam de Cristo, a salvação antes da fundação do mundo, a adoção de Deus Pai, o nosso Senhor. Então Paulo inicia agora no versículo 15, uma oração por aqueles crentes que ele ouviu falar da fé, do amor deles aos santos. Esse ouviu não é sinal de que Paulo não os conhecia. Paulo os conhecia muito bem. Paulo pregou, plantou a igreja em Éfeso, onde esta igreja teve um grande avivamento, onde eles traziam livros de magias e eram queimados. Porém, nesse tempo, após 5 anos aproximadamente, Paulo agora está preso. E ele fica sabendo então que esta igreja cresceu ainda mais, deu fruto e contagiou as pessoas com o amor que eles tinham ao santo. Então Paulo, preso, ora por esses crentes fiéis, santos. O interessante é que todas as orações de Paulo, enquanto ele está preso, ele não ora por bênçãos materiais. Ele não ora por si próprio. Paulo ora para que os crentes, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de sofrimento, conheça e desfrute algo de Deus. E acredito que nesse tempo de hoje, é ainda mais oportuno ainda o pedido que Paulo fez a Deus para com os Éfesos. Como eu disse, diante de tantas informações, diante de tantas postagens em redes sociais, o que nós devemos pedir a Deus? Qual é a nossa atitude como filhos de Deus, como sal, como luz? Qual é a nossa atitude diante de tantas informações, diante de informações de morte, diante de informações de tantas coisas? Qual é a minha, qual é a sua atitude? O que Paulo pediu a Deus para os crentes? Então nós vemos aqui que, englobando tudo isso que nós iremos falar hoje, o pedido poderia se dizer um só: discernimento espiritual. O discernimento espiritual sempre foi vital para a igreja. Mas acredito que ainda mais hoje, em nosso tempo, onde as pessoas estão vivendo de forma totalmente desapercebidas, concernente não às coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Temos acompanhado muitas coisas, mas vivemos de uma forma desapercebidas, que existe um pano de fundo diante de tudo isso. Que a vontade de Deus vai ser cumprida, querendo nós ou não, sendo agradável a nós ou não, o plano eterno de Deus vai se concluir. Jesus em breve virá, e as pessoas, principalmente os crentes, estão vivendo de forma desapercebidas a isso. Estão olhando para coisas que aonde tiram-se o foco daquilo que é no pano de fundo, e o pano de fundo é o plano eterno de Deus e a conclusão. A história não desce ladeira abaixo desgovernada. A história está sendo conduzida por Deus. Ouvi esta semana um pastor dizendo que Deus não tem o controle de tudo, porque se ele tivesse, o Covid-19 não existiria. Como pode tal coisa? Isso agora está sendo pregado, mas nós iremos ver o fruto disso daí diante de alguns anos depois. Esta mensagem do coach, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que tenha destruído as igrejas. E o pior, os crentes estão perdendo o foco e não têm tido discernimento espiritual, estão totalmente desapercebidos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então aqui eu quero meditar com o primeiro pedido de Paulo. Qual é o primeiro pedido de Paulo diante desse discernimento espiritual? Paulo pede a Deus para que os éfesos tenham sabedoria espiritual. Versículo 17.
Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual. Meu irmão, em algumas traduções diz espírito de sabedoria, mas eu achei nessa, na NVT, melhor, porque o espírito em ambas traduções estão em minúsculo. E é de consenso de todos os eruditos, na maioria dos eruditos, que espírito de sabedoria ou sabedoria espiritual é um estado mental de percepção das coisas que acontecem ao nosso redor e enxergar Deus nessas coisas. Sabedoria espiritual é ver as coisas acontecendo e ver Deus agindo nessas coisas. Russell Shedd diz que sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e ver a vida como Deus a vê. É olhar ao nosso redor e ver as coisas acontecendo e saber que Deus continua ainda no controle e sempre estará no controle. Deixa eu lhe dizer algo. Nós estamos vendo muitas notícias. Nós estamos recebendo notícias, bombardeados por notícias, seja ela por via da mídia televisiva, seja ela por via da internet e em redes sociais. Mas o que chega a nós é morte. É a economia, é o desemprego, é uma guerra política. Estamos à beira de uma guerra civil e isso é triste, porque será irmão lutando contra irmão. Estamos agora ouvindo rumores de guerra. Após tudo isso passar, algumas nações vão querer tirar conta disso. O mundo está um caos de governos e alguns religiosos agora pedindo um governo só, uma pessoa. O cenário está aí. Não podemos afirmar, marcar data igual fizeram para o dia 8 de maio. Não podemos afirmar quando será, mas todo um cenário está sendo montado para que o anticristo apareça. E Deus não impedirá que ele apareça, porque este é o plano eterno de Deus. Ele tem que aparecer. Porém, os crentes estão vivendo desapercebidos, se envolvendo em coisas, e não percebem que há um pano de fundo atrás de um Covid-19, de uma nação brigando contra a nação, de presidente, de reinos, de tantas outras coisas, de economia, de perseguição cristã, de países comunistas matando crentes. O povo não vê que tem algo num pano de fundo diante de tudo isso, sendo preparado. O cenário está montado. E os crentes, o que estão fazendo? O que os crentes estão fazendo? Estamos preocupados com tantas coisas, discutindo por tantas coisas, buscando benefício próprio, brigando. E as pessoas não conseguem discernir que a coisa continua caminhando para um fim. E isso são sinais para eu e você nos atentarmos e discernirmos que Jesus está prestes a voltar. Diante de todas essas coisas, eu não vi ninguém falando que tudo está sendo preparado para o anticristo. Eu vejo pessoas brigando por governo, brigando por homens, brigando, trazendo uma intriga dentro das igrejas, fazendo tantas coisas, mas eu não vejo as pessoas discernindo o lado espiritual disso daí, e vendo que o cenário está sendo montado. Paulo pede para que Deus lhes dê sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual é ver diante de todos os acontecimentos, seja eles agradáveis ou não, mas ver que Deus está agindo, conduzindo a história para um fim. O que nós estamos fazendo? Estamos vivendo apercebido ou despercebido? Estamos nos envolvendo em coisas dessa terra, ou estamos conseguindo enxergar o espiritual? Mas hoje,
Eu peço para que o Espírito Santo abra os seus olhos e lhe mostre que além de tudo isso que está acontecendo, existe algo espiritual nisso. E que nós fiquemos vigilantes, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você pode não crer, mas Jesus vai voltar. Você pode estar vivendo desapercebido, mas Jesus vai voltar. Te preparas, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos de sabedoria para discernirmos as coisas espirituais. O segundo pedido que Paulo, ainda na linha do discernimento, pede é entendimento, revelação. Versículo 17 ainda. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Algumas traduções vai dizer revelação. Lógico que Paulo não está falando aqui de uma busca de revelação à parte da Bíblia. Lógico que Paulo não está falando de que os crentes devem buscar agora em outra fonte de conhecimento de Deus além das Escrituras. A palavra já está revelada e isso daqui nos basta. Paulo não está falando de outro tipo de revelação que traga algo novo para nós. Paulo está falando de um entendimento daquilo que tem valor concernente ao céu e na Bíblia. Para quê? Nós precisamos ter esse entendimento daquilo que tem valor no céu. Para quê? Para crescermos no conhecimento dele. Como os valores estão sendo perdidos? Quantos têm buscado mais coisas terrenas do que as coisas que permanecem para sempre? Quantos têm comprado juntas de boi, enchido o seu armazém e dizendo, agora não tenho tempo? Quantos crentes têm defendido mais valores ideológicos que não estão paralelos à Bíblia? Quantos têm se perdido com tudo que o mundo oferece? Que isso? Falta de discernimento espiritual, vivendo de uma forma desapercebida. Frequentam igreja, entram na igreja, saem da igreja, mas nada muda. Não há transformação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Tudo caminha para o fim. E este fim para nós é o começo de uma eternidade. Mas as pessoas estão vivendo desapercebidas e perdendo seus valores que não estão na terra, aonde a traça corrói, aonde o ferrugem corrói e a traça come. Investindo em coisas passageiras deste mundo, mas este mundo passa. Vivendo totalmente desapercebidos. Desfrutando dos manjares do mundo. Mas Jesus vai voltar. Mas Paulo ora para que eles tenham entendimento no que realmente tem valor. E que Deus os revele o que de fato tem valor para crescer nele. E o terceiro pedido e último que eu quero meditar com os irmãos é a iluminação para compreender o nosso chamado. Versículo 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu
ao seu povo santo. Paulo continua ainda em seu pedido de discernimento. Qual é o seu pedido? Para discernirmos e entendermos qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. A nossa vocação. Qual é a nossa vocação e que nós não pertencemos a este mundo. Paulo quer nos mostrar que a nossa herança não está aqui, nós somos herança do Senhor. Ora, para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou. Você foi chamado, você foi vocacionado para ser de Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. Paulo no início da carta diz aos Éfesos que estão em Éfeso, aos santos, agioi, separado, dizendo: vocês estão em Éfeso, mas vocês não pertencem a Éfeso. E Paulo torna a repetir que ele chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, o povo separado deste mundo, o povo consagrado para ele, o povo que vai na contramão do sistema do mundo, o povo que vai na contramão do sistema governamental que não está amparado pela Bíblia. A esses Paulo ora, são pessoas crentes, são pessoas salvas em Cristo, mas Paulo pede discernimento espiritual, para que eles vejam nas coisas, para que eles percebam que tudo que está acontecendo é Deus indo concluir a sua história. Para que eles cresçam no entendimento daquilo que tem valor realmente, aonde eles devem gastar a sua energia, e para que eles compreendam o chamado que Deus os separou por herança. O meu convite para você nessa noite é que você analise as coisas, não somente por aquilo que você vê em redes sociais, não somente por aquilo que você vê na TV, mas analise as coisas num discernimento espiritual. O cenário está sendo montado para que o anticristo apareça. O cenário está sendo montado para que Jesus venha. Não é apenas um vírus, não é apenas uma briga política, não é apenas uma falência econômica, não é apenas isso, mas é a conclusão de uma história que Deus tem separado para nós antes da fundação do mundo. O plano eterno de Deus há de se concluir. E aonde nós vamos gastar energia? Aonde nós vamos depositar a nossa força? Buscai primeiramente o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Peça discernimento espiritual. Abra os olhos espirituais, e veja que tem algo acontecendo em nome de Jesus. O Senhor é aquele que impõe rei, que tira rei, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, abra os olhos espirituais e veja que Deus está agindo, que Deus está fazendo, querendo nós ou não, sendo agradável a nós ou não, Deus vai concluir. Então eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. E por mim, para que Deus nos dê sabedoria espiritual.
para que nós percebamos as coisas. Não somente aquilo que está diante dos nossos olhos, mas vemos esse pano de fundo, que tudo está sendo montado. E para que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, é lógico que Paulo está falando metaforicamente aqui, mas vivamos apercebidos concernentes às coisas, para que nós tenhamos uma convicção que a nossa morada não é aqui, é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós ficamos atentos com tudo isso que está acontecendo. Para que nós venhamos defender isso daqui, a bendita e santa palavra de Deus. Para que nós venhamos compreender que nós somos chamados para algo muito grande. Uma certa feita perguntaram a Billy Graham se ele iria se candidatar a presidente. Ele falou que não se rebaixaria a um cargo de presidente dos Estados Unidos da América, porque ele era embaixador de Cristo. Para isso nós fomos vocacionados e chamados. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós precisamos, Pai, precisamos de sabedoria espiritual. Precisamos estar atentos, Senhor, com tudo o que está acontecendo. Precisamos estar apercebidos, Senhor, com tudo, Senhor, que está acontecendo. Alguns líderes religiosos, políticos já se levantaram pedindo um governo, Senhor. Ó Deus, alguns países comunistas já estão impedindo, Senhor, o culto a Deus. Alguns países, Senhor, já proibiram culto online. Alguns países já implantaram um sistema de estar, Senhor, fiscalizando os cristãos. E as pessoas estão desapercebidas a tudo isso, se envolvendo em discussões que nada acrescentam. Ó Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos sabedoria espiritual, entendimento, Senhor Jesus, daquilo que tem valor.